Audiolivro A Ciência do Bom Viver, capítulo 9, Ensinando e Curando, parte 2. Vida mais ampla. Coisa alguma despertará tanto um abnegado zelo e dará amplitude e resistência ao caráter como empenhar-se em trabalho para benefício de outros. Muito cristão professos, ao procurar relacionar-se com a igreja, só pensam em si mesmos. Desejam fruir a comunhão da igreja e os cuidados pastorais. Fazem membros de grandes e prósperas congregações e ficam satisfeitos com pouco fazer pelos outros. Dessa maneira, estão roubando de si mesmos as mais preciosas bendições. Muitos seriam beneficiados em sacrificar suas agradáveis relações sociais que os levam ao comodismo. Necessitam ir aonde suas energias sejam requeridas em trabalho cristão e aprenderão assim a assumir responsabilidade. Árvores plantadas muito próximas não crescem fortes e vigorosas. O jardineiro as transplanta a fim de terem espaço para se desenvolver. Idêntico processo beneficiaria muitos dos membros de grandes igrejas. Precisam ser colocados onde suas energias sejam chamadas ao ativo esforço cristão. Eles estão perdendo a espiritualidade, tornando-se raquíticos e ineficientes por falta de abnegado trabalho em favor de outros. Transplantados para algum campo missionário, se tornariam fortes e vigorosos. No entanto, ninguém precisa esperar até que seja chamado para um campo distante para começar a ajudar outros. Portas de serviço se acham abertas por toda parte. Acham-se por todo lado ao redor de nós os que necessitam de auxílio: a viúva, o órfão, o doente e o moribundo, o magoado, o abatido, o ignorante, o desprezado, encontrariam-se onde quer que formos. Devemos sentir-se nosso especial dever, trabalhar pelo que se encontram em nossa vizinhança. Pensem como poderão melhorar, ir em socorro dos que não têm nenhum interesse nas coisas religiosas. Ao visitar seus amigos e vizinhos, mostre interesse em seu bem-estar físico e espiritual. Falem de Cristo a eles como um Salvador que perdoa o pecado. Convidem os vizinhos para ir à sua casa. Leiam para eles parte da preciosa Bíblia de livros que lhes explicam a verdade. Convidem-nos a se unirem a vocês em cânticos e orações. Nessas pequenas reuniões, o próprio Cristo estará presente, segundo prometeu, e os corações serão tocados pela sua graça. Os membros da igreja devem educar-se para fazer essa obra. Ela é exatamente tão essencial quanto salvar as vidas entenebrecidas que se encontram em países estrangeiros. Enquanto alguns se preocupam com essas almas distantes, outros muitos que se acham na própria pátria e devem sentir a responsabilidade pelos que se encontram ao seu redor e trabalhar com igual diligência pela salvação dessas pessoas. Muitos lamentam estar vivendo uma vida monótona, mas eles próprios podem tornar sua vida mais ativa e influente, se quiserem. Os que amam a Cristo de coração
entendimento e alma, e seu próximo como a si mesmo. Tem um campo vasto em que empregar sua capacidade e influência. As pequenas oportunidades. Ninguém passe por alto as pequenas oportunidades, esperando por uma obra maior. Talvez executemos com êxito o trabalho pequeno, mas falhemos redondamente ao tentar fazer outro maior e assim acabamos desanimados. E fazemos segundo as nossas forças, o que nos vem à mão, que desenvolvemos capacidade para uma obra mais significativa, desprezando as oportunidades diárias, negligenciando as pequenas coisas que se acham bem perto, é que muitos se tornam infrutíferos e secos. Não depende da ajuda de ser humano. Olhe para além das criaturas humanas, para aquele que foi designado por Deus para carregar nossos pesares, nossas angústias, satisfazer nossas necessidades, apegando-nos ao Senhor por meio de sua palavra. Devemos começar o trabalho onde quer que o encontramos e avançar com inabalável fé. É a fé na presença de Cristo que dá resistência e firmeza. Trabalhemos com abnegado interesse, árduo esforço e perseverante energia. Nos campos em que as condições são tão objetíveis e desanimadoras que muitos para lá não estão dispostos a ir. Grandes mudanças se têm operado pelo esforço do obreiro, pronto a sacrificar com paciência e perseverança. Eles trabalharão, não confiando no poder humano, mas em Deus, e sua graça o susteve. A quantidade de bem assim realizada jamais será conhecida neste mundo, mas benditos resultados se verão no grande porvir. Missionário de manutenção própria. Em muitos lugares podem trabalhar com êxito missionário de manutenção própria. Foi como tal que o apóstolo Paulo trabalhou na disseminação do conhecimento de Cristo por todo o mundo, enquanto ensinava diariamente o Evangelho em grandes cidades da Ásia e da Europa. Trabalhava em um ofício para manter a si mesmo e os seus companheiros. Suas palavras de despedida aos anciãos da igreja de Éfeso, mostrando sua maneira de trabalhar, encerraram preciosas lições para todo o obreiro evangélico. Ele disse: vocês sabem como me conduzir entre vocês em todo tempo, que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupa. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Eu tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados. E lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus: mas bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, verso 18, 20, 33 e 35. Muitos hoje em dia, caso se achassem imbuídos do mesmo espírito de sacrifício, poderiam realizar uma boa obra de maneira idêntica, que dois ou mais comecem juntos uma obra evangelística. Visite o povo orando, cantando, ensinando, explicando as Escrituras, ajudando os enfermos. Alguns podem se manter como colpotores, outros como apóstolos, podem trabalhar em algum ofício ou em outro ramo de trabalho.
À medida que avance em sua obra, compreendendo sua impotência, mas confiando humildemente em Deus, obterão uma bendita experiência. O Senhor Jesus irá diante deles, entre ricos e pobres, e encontrarão favores e auxílio. Os que se preparam para a obra médico-missionário em campos distantes devem ser animados a partir sem demora ao lugar em que esperam trabalhar e começar a obra entre o povo, aprendendo a língua local. Enquanto trabalham, bem depressa estarão aptos a ensinar o simples verdade da palavra de Deus. Necessita-se por todo o mundo de mensageiro de missionário. Há necessidade de famílias cristãs que vão para a localidade em que se acham em trevas e erro. Vão a lugares longínquos e lá tome conhecimento das necessidades de seu semelhante, trabalhando pela causa do Mestre. Se essas famílias se estabelecem nos lugares absurdos da terra, lugares em que o povo se acha em volta em sombras espirituais, e deixassem a luz da vida de Cristo irradiar por meio delas, nobre seria a obra que se poderia realizar. Essa obra requer sacrifício, enquanto muitos estão esperando que sejam removidos de todos os obstáculos, fica por fazer a obra que poderiam efetuar, e multidões estão morrendo sem esperança e sem Deus. Alguns, por amor à vantagem comerciais ou para adquirir conhecimento científico, arriscam-se a penetrar em regiões desabitadas e a resistir de bom grado o sacrifício e privações. Contudo, quão poucos são dispostos por amor ao seu semelhante e transportar sua família para regiões carecidas do Evangelho. Alcançar o povo onde quer que esteja, independentemente de sua posição, ou estando em auxílio por todos os modos possíveis, e o verdadeiro missionário, mediante esses esforços, podemos conquistar corações e abrir uma porta para o acesso a almas que estão a perecer. Lembre-se em todo o trabalho de vocês de que estão ligados a Cristo, sendo uma parte de grande plano de redenção. O amor de Jesus, nunca corrente que cura e vivifica, e deve fluir de nossas vidas. Ao buscar e atrair outros para o circo de seu amor, que a pureza de linguagem, o desinteresse do serviço e o contentamento da conduta de vocês sejam um testemunho ao poder da graça divina. Ofereça ao mundo uma tão pura e justa representação dele que as pessoas o contemplem em sua beleza. De pouca utilidade é procurar reformar outra atacando o que podemos considerar maus hábitos. Tais esforços dão muitas vezes em resultado mais dano do que o bem. Em seu conversa com a samaritana, em lugar de desmerecer o poço de Jacó, Cristo apresentou algo melhor. Se você conhecesse o dom de Deus, disse ele, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. João capítulo 4, verso 10. Desviou a conversa para o tesouro que tinha a dar, oferecendo à mulher uma coisa melhor do que ela possuía, a própria água viva, a alegria e a esperança do Evangelho. Isso é uma ilustração do modo pelo qual devemos trabalhar. Temos de oferecer às pessoas algo melhor do que o que elas possuem, a própria paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Cumpre-se nós falar-lhe de santa lei de Deus. A transcrição de seu caráter é uma expressão daquilo que ele quer que se tornem. Mostremos-lhe quão infinitamente superior às fugazes alegrias e prazeres do mundo
e a imperecível glória celestial. Falemos-lhe da liberdade e de repouso que se encontramos no Salvador. Aquele que beber da água que eu lhe der, disse ele, nunca mais terá sede. João 4, verso 14. Exaltemos a Jesus anunciando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Unicamente Ele pode satisfazer o anseio do coração e dar a paz à alma. De todos os povos de terra, os reformadores deviam ser os mais abnegados, os mais bondosos, os mais corteses. Deveria ser vista em seus atos a verdadeira bondade das ações desinteressadas. O obreiro que manifesta falta de cortesia, que mostra impaciência, até a ignorância dos outros, ou por se encontrarem extraviados pela fala bruscamente ou procede sem reflexão. Pode fechar a porta dos corações de tal maneira que nunca mais lhe será possível conquistá-lo. Com o orvalho e a chuva branda caem nas ressequidas plantas, assim deixamos cair suavemente as palavras quando procuramos desviar as pessoas de seus erros. O plano de Deus é conquistar primeiro o coração. Devemos falar a verdade com amor, confiando nele quando há poder para a reforma da vida. O Espírito Santo aplicará ao coração a palavra proferida com amor. Somos naturalmente inconcêntricos e teimosos, mas ao aprendermos as lições que Cristo nos deseja ensinar, tornamos-nos participantes da sua natureza. Daí em diante vivemos a sua vida. A maravilhoso exemplo de Cristo, a incomparável ternura com que compreendia os sentimentos dos outros, chorando com os que choram e se regozijando com os que se regozijavam, deve exercer profunda influência sobre o caráter de todos quanto o seguem. Em sinceridade, mediante palavra e atos bondosos, procurarão facilitar o brilho aos pés cansados. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Isaías capítulo 50 e verso 4. Todos quantos nos cercam são almas aflitas. Aqui e ali, por toda parte, podemos encontrá-las. Procuraremos esses sofredores e demos-lhe uma palavra a seu tempo para lhe confortar o coração. Sejamos só sempre contudos por onde fluam as refrescantes águas da compaixão. Em todas as nossas relações devemos lembrar que há na vida dos outros capítulos fechados a vistas mortais. Há nas páginas da memória tristes histórias que são cuidadosamente guardadas de olhares curiosos. Ai, se encontraram registrados longas e ferrárias batalhas com circunstâncias difíceis, talvez perturbações de vida doméstica, enfraqueceram dia a dia o ânimo e a confiança e a fé. Os que estão pelejando a combate da vida em grande desvantagem de condições podem ser fortalecidos e animados por pequeninas atenções que não custam senão um amorável esforço. Para esses o caloroso e ajudador aperto de mão dado por um verdadeiro amigo vale mais que prata ou ouro. As palavras de bondade são recebidas com tanto agrado como o sorriso dos anjos. Há multidões lutando com a pobreza, obrigadas
a batalhar por pequenos salários e mal podendo garantir as mais básicas necessidades da vida. A labuta e a privação sem esperança de coisas melhores tornam excessivamente pesada sua carga, e quando isso se ajunta à dor e à doença, o fardo é quase insuportável. Conturbados e oprimidos, não sabem para onde se voltar. Em busca do auxílio, compadecemos-nos deles em suas provações, em suas mágoas e decepções. Isso nos abrirá o caminho para ajudar. Falemos-lhe das promessas de Deus, oremos com eles e por eles expiramos-lhe a esperança. As palavras de ânimo e coragem dirigidas quando as pessoas estão doentes e sem ânimo são consideradas pelo Salvador como ditas a Ele próprio. Aos seres, os corações reconfortados, os anjos celestiais contemplam a cena com satisfeito reconhecimento. De séculos em séculos, o Senhor tem buscado despertar na alma dos seres humanos um senso de sua divina fraternidade. Sejamos cooperadores seus enquanto a desconfiança e a separação estão se espalhando por todo o mundo. Os discípulos de Cristo devem revelar o Espírito que reina no céu. Falemos como ele falaria, agimos como ele agiria, revelante constantemente doçura de seu caráter. Manifestamos aquela riqueza de amor que se acha na base de todos os seus ensinos e de todo o seu modo de lidar com a humanidade. Os mais humildes obreiros, em comparação com Cristo, pode tocar cordas cujas vibrações ressoarão até os extremos da terra e ecoarão harmoniosamente através dos séculos eternos. Os seres celestiais estão esperando para cooperar com os instrumentos humanos para revelar ao mundo a que as pessoas podem se tornar mediante a união com o divino e o que pode ser realizado em favor da salvação das almas. Preste a parecer. Não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de lado o próprio eu, oferece margem à operação de Cristo Santo, Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Todos quantos consagram corpo, alma, espírito ao seu serviço estarão constantemente recebendo nova provisão de poder físico, mental e espiritual. Os inegostáveis abastecimentos celestiais se acham à sua disposição. Cristo lhe dá o alento de seu próprio espírito. A vida de sua vida, o Espírito Santo desenvolve suas mais intensas energias para operar na mente e no coração. Mediante a graça a nós concedida, poderemos conseguir vitórias que, por causa de nossas opiniões errôneas e preconcebidas, nossos defeitos de caráter e nossa pouca fé, parece impossível para nós. A todo quanto se oferecem ao Senhor para o serviço sem nada reter e dando poder para alcançar resultados sem limite, por esses Deus fará grandes coisas. Ele atuará na mente das pessoas de modo que, mesmo neste mundo, será visto em sua vida um cumprimento do futuro estado. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digo aos desalentados de coração: sejam fortes, não temam medo. Eis aí está o Deus de vocês. Estão se abrirão os olhos do cego e se desimpedirão os ouvidos do surdo. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará.
pois águas arrebentarão do deserto e ribeiro do ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se poderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão Sião com cântico de júbilo. A alegria interna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Isaías 35, versos de 1 a 10.